Abrir novamente nossas Bíblias na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Nós estamos no roteiro de dar razões à nossa fé. E quando nós damos razão à nossa fé, damos razão à nossa salvação, porque somos salvos. Quando nós entregamos folhetos, quando nós evangelizamos alguém, quando nós falamos sobre Jesus Cristo e o trabalho que Ele realiza em nossa vida, nós recaímos no plano da salvação. E as pessoas ignoram porque nós somos salvos, e a gente explica a salvação a partir da soberania de Deus. Não porque nós merecemos ser salvos, não porque nós fizemos alguma coisa para merecer a salvação, mas porque Ele foi soberano e maravilhoso demais sobre a nossa vida, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. E isso muitas vezes intriga as pessoas. Porque quando nós contemplamos a soberania de Deus, nós vimos aqui há 15 dias atrás, nós vimos que quando nós começamos a falar sobre a soberania de Deus, nós somos salvos de todos os nossos dilemas e medos. Porque a soberania de Deus nos ensina que quem reina é Deus. Amém? Podemos dizer amém para isso? Quem reina é Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então isso nos traz muita tranquilidade. Quando nós falamos sobre a soberania de Deus, nós acreditamos, cremos que Ele toma decisão, é Senhor da história, ocupa o trono da nossa vida, e é Ele quem nos dá, quem gera em nós essa paz. Por mais que as investidas de Satanás estejam ao nosso derredor, por mais que a nossa vida aqui, por estarmos em carne, seja sujeita a toda influência que Satanás faz no mundo que atua no filho da desobediência, e nós somos impactados por isso também, mas é a soberania de Deus, é o agir de Deus que segura a corda até o limite aonde Satanás pode atuar. Isso é a soberania de Deus que nos dá tranquilidade e que acalma o nosso coração. Mas vimos também na quarta-feira passada que a mesma soberania de Deus nos assusta. Nos dá um vislumbre da grandeza que Ele é, e isso gera em nós um temor, e às vezes um terror. Porque a gente começa a contemplar a grandeza dEle, e vê que Ele endurece alguns e salva outros. E isso gera no coração das pessoas uma dificuldade grande de compreender Deus, porque eles querem compreender Deus a partir da sua lógica. Porque o ser humano é muito engraçado. Quando nós pregamos que todos estão debaixo da desobediência, e Ele resolve salvar alguns, eles dizem glória a Deus. Mas quando eles ouvem que estando debaixo da mesma desobediência, alguns se perderão, eles dizem Deus é injusto. Por quê? Porque eles tentam entender a soberania de Deus e a salvação na perspectiva do ser humano. E naquele verso de capítulo 9 que nós lemos de Jó, ele diz: quem é tu para dizer ao oleiro que faz o barro, por que fazes assim? Isso muitas vezes assombra a gente. Quando nós falamos sobre salvação, sobre eleição, sobre a maneira como o Senhor nos escolhe, como a maneira como o Senhor nos elege. E nós falamos aqui sobre isso na quarta-feira. Nós passamos um exercício para casa, alguém fez? Não, né? Alguém quer compartilhar com a gente o exercício que levou para casa? Hildson quer compartilhar. Deu certo? Não deu tempo de chegar em casa. Passamos o exercício para casa, mas não deu tempo nem de chegar em casa. Eu acho que ele parou numa pizzaria e comeu demais. Qual foi o exercício que nós passamos para casa? Passamos o exercício porque fica difícil a gente muitas vezes querer entender como é que Deus, Ele trabalha em nós e muitas vezes nos deixa sem escolha.
Quando ele diz que é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua vontade. Mas, e eu não tenho vontade nenhuma? Eu não tenho vontade nenhuma? Será que eu sou um boneco nas mãos de Deus? Não. Eu não sou um boneco nas mãos de Deus, você não é um boneco nas mãos de Deus. Você não é aquele bonequinho de mamulengo que Deus fica com aquele, né? Com aqueles pauzinhos assim, lhe virando, lhe mexendo e dizendo o que você vai fazer, e aquele boneco sem vida vai obedecendo só os comandos aqui da mão. Não, Deus não tem escolhas, né? O escritor das Crônicas de Nárnia, né? Crônicas de Nárnia diz que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Deus não tem escolhas. Ele, na sua mente perfeita, Ele planejou o universo, Ele planejou Jesus Cristo, Ele planejou a história da salvação, e tudo sai segundo a sua imensa vontade, sem remendo, sem atalho, sem gambiarra, sem coisa nenhuma. Deus, Ele está condicionado ao seu caráter. Deus está refém daquilo que Ele é. Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é o caminho, a verdade e vida, Ele é aquele que tem o poder soberano sobre todas as coisas. Então Deus, Ele não brinca com a gente, né? Ele faz tudo segundo a sua imensa e maravilhosa vontade. E a minha vontade, pastor? A sua vontade sem Jesus é só para pecar, e a sua vontade com Jesus é para conhecer quem Ele é. E quando a gente conhece quem Jesus é, ocorre com a gente o que ocorreu com aquele homem que estava trabalhando num campo, num terreno, e ele trabalhando naquele terreno, estocando o terreno, arando o terreno, limpando o terreno, arrancando as pedras do terreno, limpando para fazer uma grande plantação. O que acontece? Ele encontra um grande veio de tesouro. O que ele faz? Ele volta, vende tudo quanto tem para poder comprar aquele terreno. É isso que acontece com a nossa vontade quando a gente conhece Jesus. A gente se desfaz de tudo quanto é vontade nossa para ficar com a vontade de Jesus na nossa vida. Então nós não somos bonequinhos de Deus. Nós não somos um joguete na mão de Deus. Nós apenas somos curados da nossa visão, e nós começamos a contemplar a grandeza dEle, o caráter dEle, e o conhecimento de Deus vai invadindo o nosso ser. E a gente vai gostando daquilo que vê, gostando daquilo que sente e gostando daquilo que vive. Amém? Então as escolhas que a gente vai fazendo, os caminhos que nós vamos trilhando, as nossas decisões, elas vão sendo pautadas pelo conhecimento de Deus que vai invadindo a nossa vida. E então a gente começa a perceber que cada decisão da nossa vida tem que ser pautada pela Escritura. Aí nós vamos chegar naquilo que Paulo diz: portanto, já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. E o viver que agora eu vivo pela fé no Filho de Deus. Amém? Então não é porque você não tem vontade própria, né? A questão é que a sua vida em Cristo está escondida em Deus ali, e é Ele quem vai gerar em você o querer e o efetuar segundo a vontade dEle. E essa vontade que Ele vai lhe revelar, como ela tem três coisas. Qual é a vontade de Deus? Como é que Ele revela? Ela é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então não é porque eu sou brinquedinho na mão de Deus, não. É porque Ele me faz conhecer quem Ele é. Ele me faz conhecer quem Ele é. E isso me gera uma satisfação que o mundo não me dava. Isso me gera uma alegria que as portas que eu batia em busca de alegria não me ofereciam. Me ofereciam bombonzinhos, me ofereciam balinhas, docinhos, mas eles não traziam o verdadeiro alimento que o conhecimento de Cristo me deu. Amém? É isso que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas não encontraram salvação ainda, elas não conseguem perceber essa soberania de Deus. E elas vivem apegada à questão da sua vontade, a sua vontade. Sproul, ele fala que lá no Éden,
ser humano lá no jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles eram livres em Deus. Eles eram livres em Deus. Livres porque Deus estava ali com eles. Livres porque saíram de Deus. Ele soprou. E o homem passou a ser alma vivente. Eles saíram da essência de Deus. E a essência de Deus é pura, é perfeita. E a humanidade saiu da essência de Deus. Então eles tinham liberdade para pecar e para não pecar. Porque eram livres. Mas quando a queda veio, tudo aquilo, aquela liberdade que eles tinham com Deus, de caminhar com Deus, de ouvir Deus, de conversar com Deus, de saber qual era a vontade do Senhor, olha, isso aqui não. E eles obedecerem ao Senhor. Eles ouviram a voz de Deus, isso aqui sim, e eles se satisfazerem com a voz do Senhor. Essa liberdade gloriosa de saber que nele havia uma satisfação, eles perderam e passaram a ser escravos. Eles não podiam mais ter liberdade. Qualquer coisa que eles fizessem era para desagradar a Deus. Acabou a liberdade. Então veio Jesus Cristo. E com ele a regeneração. Então nós somos trazidos de volta a Cristo. Nós somos trazidos de volta a Deus. Pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo seu sangue. Nós somos trazidos de volta ao jardim. E pelo conhecimento de Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, a árvore do nosso novo jardim. Jesus Cristo é a árvore nova do nosso caminhar. Nós somos trazidos de volta ao jardim, somos inseridos em Cristo, que é a videira verdadeira. Então nós vamos ter de volta a nossa liberdade. De fazer e conhecer aquilo que é bem, conhecer aquilo que é mal, e crer nele, e caminhar com ele, para obedecer à sua vontade. Na glorificação, aí nós seremos libertos de tudo. Aí nós não teremos como pecar. Nós não teremos mais essa necessidade de ficar procurando cabelo em ovo, né? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, quem achou? Nós vamos ler 2 versículos, que é o 13 e o 14. Foi para isso aqui que ele nos libertou. Entretanto, quantos acharam? Amém? Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto aqui é o resumo da grande obra que a soberania de Deus faz na nossa vida. Nós somos amados pelo Senhor. Essa é a primeira e grande informação que ele traz. Nós somos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então Deus não joga dados, é desde o princípio. É um plano eterno, é um plano perfeito, é um plano sem remendos, é um plano sem nenhuma borracha para apagar detalhes, não. Desde o princípio para a salvação. Agora, como é que acontece essa salvação? Ela se dá pela fé na verdade e pela santificação do Espírito. Fé na verdade e santificação do Espírito. A fé vem para mim como, irmão? A fé é criada dentro de mim? Ou alguém que coloca em mim? Pela graça, sois salvos. E o que mais? Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé não brota em nós, ela é um dom de Deus, ela é colocada em nós, através da graça maravilhosa, da revelação bendita de Jesus Cristo. Diz assim, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando nós estamos aqui, quando você está aqui,
E você sente um prazer em estar aqui, uma alegria em vir ao templo, uma alegria de servir ao Senhor, uma alegria na oração, uma satisfação em estar reunido com os irmãos, falando de Deus, aprendendo do Senhor. Isto é a santificação do Espírito que está sendo gerada nos nossos corações. E isto não é uma vontade nossa, é Ele quem está operando esse querer em nós. Ele opera em nós tanto o querer vir à igreja, como o vir à igreja. Você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Ele está movendo o seu coração. Deus está movendo o seu coração, segundo a vontade dEle, porque Ele quer gerar em nós uma viva esperança. A carne não pode gerar isso em nós. Versículo 14. Para que também me chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja quantas vezes ele se coloca como protagonista nesses 2 versículos. Deus é sempre protagonista de cada passo. Amados pelo Senhor. Ele não está dizendo que nós amamos o Senhor. Ele está dizendo que nós somos amados pelo Senhor. Quem está amando é Deus. O protagonismo do amor é dele. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Quem nos escolheu desde o princípio? Deus. Ele nos amou e Ele nos escolheu para a salvação. De onde vem a santificação pelo Espírito? De Deus. E de onde vem a fé? É dom de Deus. E todo o protagonismo é dele. Ele é aquele que realiza todas as coisas. Pelo que também vos chamou mediante o nosso evangelho para alcançardes a glória que é do Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a contribuição humana aqui? Você achou alguma coisa humana aqui? Você encontrou alguma coisa que o homem possa fazer aqui? Não tem. Aonde é que está a vontade minha aqui, nesse texto? Não existe. Aonde é que tem uma unha de uma contribuição minha aqui? Em nada. Porque para Deus, ou é tudo ou é nada. Na obra de Deus não tem remendo. E ele diz assim, isso é Efésios 2, que nós estamos recitando aqui, é Efésios 2, 8 e 9. E diz assim, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Ninguém se glorie. De modo que eu não posso acreditar, eu sou convidado a parar com essa tolice de achar que a minha vontade pode fazer alguma coisa para fazer Deus se mover em minha direção para me salvar. Ou a gente acaba com isso de uma vez, ou a gente vai ser um ateu carregando Bíblia, um ateu cantando sobre a graça, um ateu decorando versículos, um ateu frequentando igreja, um ateu fazendo coisas para... Um ateu! Não passaremos de ateus fazendo ritos religiosos. Ateus. E se não for um ateu, é um idólatra. Por quê? Um ateu não crê nessa palavra. E um idólatra vai dizer, não, quem faz sou eu. Então, ele está adorando a si mesmo. E nós não podemos ser ateus carregando Bíblia, nem idólatras frequentando templos. Precisamos acabar com isto hoje, em nome de Jesus.
Ou nós entendemos a graça do Senhor, ou nós entendemos a glória de Deus e a soberania de Deus, ou então nós estamos brincando de dados com o Senhor e Ele não brinca de dados. Nessa teoria da minha vontade, de que eu tenho vontade, ela é até engraçada. Porque na teoria da minha vontade, de que eu tenho alguma vontade, que eu tenho alguma liberdade para dizer alguma coisa para Deus, ela é até engraçada. Ela pega Deus, e Deus até é um cara de boa vontade, é um cara bem intencionado, mas só que ele está condicionado a um ser humano indisposto a crer. Aí é um Deus soberano, que é onipotente, está condicionado com todo o seu plano que Ele traçou na eternidade, e tudo isso está condicionado a um ser humano que diz assim: pode ser que eu queira, pode ser que eu não queira. Que Deus é esse? Só bem intencionado, que não faz o que Ele planejou, porque está condicionado à boa vontade do ser humano dizer se ele vai crer ou se ele não vai crer. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo aqui, saia desse trono, porque quem manda não é o Senhor. Saia desse trono, porque na minha vida o Senhor não tem nada. Quem fala isso é um ateu. Por isso que eu digo, ou nós vamos ser ateus, ou nós vamos ser idólatras. Saia desse trono, porque o Senhor fez um plano, mas não tem poder para mudar meu coração. Eu sou um Deus mais forte que a sua vontade. Eu sou capaz de resistir à sua vontade. Eu sou capaz de resistir aos seus planos. É isso que nós estamos dizendo. E nós não podemos dizer isso para Deus. Porque o exercício que nós passamos para casa, qual foi? Vá para casa, faça a sua oração ao deitar e diga: Senhor, a partir de amanhã eu não peco mais. Esse foi o exercício que nós passamos para a igreja. Vá para casa, faça uma oração ao deitar e diz assim: Senhor, a partir de agora eu não peco mais, eu vou te prometer não pecar mais. E eu disse assim: quem fizer essa oração, vem na quarta-feira para trazer o resultado do processo, se deu certo, se a sua vontade deu certo, se a sua vontade foi maior do que a vontade de Deus. Não podemos destronar aquele que é onipotente, que reina sobre todas as coisas. Na teoria da minha livre escolha, sou eu quem escolho meu destino. Se eu quiser entrar no céu, eu entro. Se eu não quiser, eu desprezo a graça. Na teoria da minha livre vontade, da minha livre agência, se eu quiser, permaneço como estou, ou então eu conquisto o mesmo Espírito Santo, eu mesmo, que sou mais forte que Deus. Na teoria da minha própria vontade, eu posso permanecer no meu pecado, porque o meu pecado é mais forte do que o sangue de Jesus Cristo. Essa teoria, ela não tem fundamento nenhum. Vamos abrir nossas vidas em João, Evangelho de João. Capítulo 3, versículo 19. Vamos dizer o que João testemunhou. Quem pode ler o versículo 19 bem alto para a gente? João 3, 19. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Muito bem. Então, o mundo jazia em trevas e a luz veio ao mundo. E essas pessoas que habitavam em trevas, quando viram a luz, elas amaram
mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Então quem está em trevas, debaixo do manto da maldade, ele não consegue por si só, ele não tem a capacidade por si só de vir à luz. Ele não tem a capacidade de vir à luz. Ele ama as trevas porque as suas obras são más, né? Então no nosso livre-arbítrio, essa nossa livre vontade que a gente pensa que tem, até isso é inclinado para as trevas. Vamos para Romanos capítulo 8. Paulo aos Tessalonicenses nos mostra que todo o protagonismo é de Deus. E quando ele vai escrever aos Romanos, no capítulo 8, quem pode ler o versículo 7, versículo 5, 8, 5. Isso, Paulo está dizendo a mesma coisa aqui. João dizia que eles se inclinavam para as trevas, eles não quiseram vir para a luz, eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Paulo vai dizer a mesma coisa aqui no capítulo 8, versículo 5. Os que se inclinam para a carne, cogitam, pensam, planejam, querem as coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem pode ler o versículo 6? Amém. Olha só a diferença. O pendor da carne, o resultado é morte. Quando a gente pende para a carne, quando a gente cogita as coisas da carne, quando a gente valoriza as coisas da carne, o resultado é morte. Mas quando inclinamos a nossa vida para o Espírito, é para a vida e para a paz. E observe que esse pendor, essa escolha para carne e espírito aqui, lembre que isso aqui não é livre agência, não é livre vontade, não é livre arbítrio. Lá quando começa o capítulo, ele está dizendo que já não há condenação para quem? Para aqueles que estão em Cristo. Então aqueles que estão em Cristo já voltaram para o jardim, já estão na videira verdadeira, na árvore da vida. E esse que tem a árvore da vida sabe o que é do Espírito e sabe o que é carnal. Ele sabe discernir porque ele é livre em Cristo. A palavra do Senhor diz lá em João capítulo 8: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então quando você está em Cristo, não há mais condenação. Versículo 2: porque a lei do Espírito da vida que está em Cristo te livrou da lei do pecado e te livrou da lei da morte. Então quando ele está falando aqui sobre pender para o Espírito, ou pender para a carne, pender para a carne é morte, pender para o Espírito é vida e paz, ele está falando de uma vida que está sendo trabalhada pelo poder da restauração e regeneração na pessoa bendita de Jesus Cristo. É só quando nós temos Jesus Cristo que a nossa vontade é liberta, o nosso coração é liberto, o nosso espírito é liberto. E nós conseguimos entender, isto é vontade de Deus, isto não é vontade de Deus. Aí a guerra vai ser dentro de nós. Não vai se acabar a guerra, mas você vai ter clareza da guerra. A guerra da carne contra o espírito vai estar dentro de nós, mas nós não vamos andar feito cegos, batendo cabeça como nós andávamos antes. Agora nós temos a clareza do que é a vontade de Deus. Amém? Essa é a questão. É disso que ele está falando aqui. Quem pode ler o versículo 7? Sim. Pronto, acabou.
A nossa inclinação carnal, ela será sempre inimiga de Deus. Então aqueles que não têm a Cristo, não conhecem a Cristo, elas nunca poderão construir uma ponte de si mesmo, construir uma ponte agora para Deus, porque agora eu quero te libertar. Não. Paulo diz assim: isto não é possível. Isto não é possível. Eu não posso construir de mim uma ponte para chegar a Deus. Por quê? Porque ele está dizendo aqui que todo esse pendor da carne é uma inimizade contra Deus. E o ser humano inimigo de Deus, ele não quer buscar Deus. Não quer. Ele diz assim: porque ele não está sujeito à lei de Deus, e nunca vai estar. Ele não pode estar sujeito à lei de Deus. Como é que ele vai construir uma ponte? Versículo 8. Quem pode ler? Não podem. Será que isso não cabe na nossa cabeça? Não é apenas que a gente não queira, a gente não pode. Será que isso não está claro? É impossível agradar a Deus. Então pela minha vontade eu não agrado a Deus, pela minha vontade eu não busco a Deus, pela minha vontade eu não quero Bíblia, pela minha vontade eu não quero orar, pela minha vontade eu não quero congregar, pela minha vontade é só sofá, pela minha vontade é só internet, pela minha vontade é só o joguinho, como é o joguinho? Free Fire. Pela minha vontade é só bola, pela minha vontade é só noitada, pela minha vontade é só matar os outros. A minha vontade é treva. Dá para entender isso? Quando nós conseguimos fazer alguma coisa, Ele está operando em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua vontade. A igreja do Senhor está sendo trabalhada para chegar no céu, como a noiva do Cordeiro, limpa, santa e adornada, sem mancha, sem mácula, nem coisa parecida. Amém? Dá para entender até aqui? Não pode agradar a Deus. Se não for por Jesus Cristo, nós somos incapazes de agradar a Deus. A pessoa dizendo: mas pastor, se Deus colocou a lei com Moisés, se Deus colocou os mandamentos dele para nós, é porque nós tínhamos capacidade de cumprir. Esse é um argumento bonito. Um argumento lindo esse. É como se a mãe tivesse acabado de fazer a comida, e a criança tivesse: bota mãe, bota o meu almoço. A mãe diz assim: não meu filho, espere esfriar um pouquinho, está quente. Aí o hino que não entende nada foi, aí se queimar. Não é porque ela terminou de fazer a comida que você está pronto para comer. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3. Procure o versículo 20. Mas pastor, se Deus nos deu a palavra dele e as leis dele, como é que ele ia fazer a gente e essas leis se não fosse para a gente cumprir? Romanos 3, versículo 20. Quem pode ler? Está vendo? Pastor, então para que ele deu a lei? Se pela lei ninguém será justificado. Ele vai dizer: meu filho, eu te dei a lei justamente para isso, para que você tenha o
pleno conhecimento do pecado. Ah, pastor, então a lei é para isso? A lei só tem este objetivo. A lei é o grande aio. O aio é uma ama, é um professor. O aio é aquela pessoa, um babá. E a Bíblia diz que a lei se tornou para nós um aio, uma babá, que nos conduzia até Cristo. Por quê? Porque a lei só serve para nos dizer o quanto nós somos entrevados. A lei só serve para você dizer, para você entender o quanto Ele é santo e nós somos totalmente diferentes dele. A lei só serve para dizer que Ele é fiel, glorioso, majestoso e nós somos o contrário dele. A lei só serve para nos... A lei é boa, é santa, é gloriosa. A lei é uma coisa gloriosa. Não pense que a lei é uma coisa qualquer, não. A lei é a coisa mais gloriosa que nós podemos ter aqui. É uma grande revelação. Mas a lei só cumpre um objetivo. E qual é? Para mostrar o quanto nós somos diferentes de Deus. Para nos dar de maneira, abrir a cortina assim para dizer, ó, é isso aqui que está no teu coração, ó, bicho ruim, coisa horrível, isso aqui é que é o teu coração. A lei diz assim, é isso que é o teu coração, isso aqui, ó. Para isso que serve a lei, para nos dar a noção exata do nosso pecado. Lembra de Isaías 6? Quando Isaías estava diante da glória de Deus, que ele contemplou o trono ocupado, Cristo assentado, glorioso, reinando. E quando Isaías contemplou a Jesus Cristo assentado no controle de todas as coisas, recebendo toda a glória, acima de todo nome, acima de todo nome, todo principado, acima de todas as coisas. E quando ele contemplou aquele que estava sentado no trono, ele diz assim: eu vou morrer, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei dos Exércitos. Ele pensou que ia o quê? Morrer, porque não tinha outra coisa para acontecer. Qual foi a providência do céu? Então veio o anjo com Atenaz, tirou a brasa do altar de Deus, purificou os lábios de Isaías, diz assim: você não vai morrer, eu estou purificando o teu pecado. Você não pode se purificar, você mesmo não pode fazer nada, mas o céu pode. Eu vou fazer isso. Agora vá falar a minha palavra. Amém? É isso que Deus faz conosco, com a lei. Ah, pastor, mas se Ele deu a lei, Ele disse... Não, a lei que Ele nos deu só cumpre uma função: nos mostrar o quanto nós somos pecadores. É por isso que João, quando veio com a profecia, ele apontou para Jesus e disse o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João, a pregação dele era de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus a vocês. E as pessoas diziam: mas João, eu vou arrepender de quê? Aí vocês que são publicanos, ora, vocês que têm 2 túnicas, que vocês são ricos, vocês que têm muitas coisas, vocês são pessoas abastadas, vocês são pessoas bem colocadas na sociedade, vocês repartam as túnicas de vocês com aqueles que não têm, sejam misericordiosos. Os soldados disseram: João, e nós vamos mostrar esse arrependimento como, João? Vocês que são da polícia, vocês não aceitem denúncia falsa, vocês se contendem com o soldo de vocês, com o salário de vocês. Aí chegaram os publicanos e disseram: João, arrepender, nós também queremos esse arrependimento, nós queremos esse reino, nós queremos essa novidade que você está trazendo para a nossa vida. Aí João disse: vocês são publicanos, né? Cobrador de imposto, né? Pois não cobrem mais do que é devido, e não recebam propina. Isto é arrependimento. Largar a antiga vida, porque o reino chegou. Amém? A lei
só nos mostra a terrível realidade do pecado e nos mostra que nós precisamos lidar com ele. E nós não conseguimos, porque quem está na carne não pode agradar a Deus. É por isso que João disse: eu prego a mensagem do arrependimento, mas depois de mim virá um, que eu não sou digno de desatar nem as sandálias dele. Quando ele termina de dizer, Jesus aparece e ele aponta: ele é o Cordeiro de Deus, ele resolve o seu problema, ele é o Cordeiro de Deus, ele veio para tirar o pecado do mundo, é ele quem vai resolver essa parada toda para vocês. Amém? Dá para entender até aqui? A lei, quando a pessoa vier com um argumentinho, dizer, um argumento tolo, dizendo: ah, mas Deus não ia fazer. Vamos ler Bíblia, filho. Vamos ler Bíblia e vamos crer na palavra do Senhor. Romanos 3:20 está escrito que ninguém será justificado, ninguém será salvo, ninguém receberá salvação praticando obras de lei. Porque pela lei se vem a plenitude do conhecimento do que é o pecado. A lei serve para isto. Mas para resolver o problema do nosso pecado, Jesus Cristo se manifestou para desfazer as obras do diabo. Amém? Só Jesus é quem pode fazer isso nas nossas vidas. Então não fique pegando carona em qualquer coisa. O que é que eu posso fazer sem Jesus? João 15:5, alguém pode ler? O que é que eu posso fazer sem Jesus? E ele vai responder isso no Evangelho de João 15, versículo 5. Quem achar pode ler. O que é que eu posso fazer sem Jesus? Nada. Eu não posso fazer nada sem Jesus. E quem disse isso não foi pastor, quem disse isso não foi a igreja presbiteriana, quem disse isso não foi o pastor do culto de doutrina, foi Jesus quem falou. Então, ou eu resolvo de uma vez por todas que a principal doutrina de uma igreja reformada é a suficiência da Escritura, ou eu então não estou fazendo nada da minha vida. Ou eu creio de uma vez por todas que isto aqui é a verdade, é a palavra de Deus, é a minha regra de fé e prática, e quando ela disser que sem Jesus eu não posso fazer nada, eu tenho que cavar um buraco, enterrar o meu livre-arbítrio, enterrar a minha livre agência, a minha livre vontade, dizer assim: eu não posso fazer nada sem Jesus Cristo. Por quê? Porque a palavra disse isso para mim. Ninguém me convenceu, não foi pastor A famoso, não foi pastor B famoso, não foi o pastor C que tem uma igreja grande, não foi ninguém. Quem me disse foi a palavra de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Então, quando você ama a palavra, quando você ama a escola dominical, quando você ama louvar, quando você ama estar junto com os irmãos, quando você ama evangelizar, quando vem no seu coração alguma coisa para você fazer para a glória de Deus, é Ele quem opera em nós, tanto o querer quanto o realizar segundo a sua vontade. Amém? Ah, pastor, mas desse jeito fica difícil. Fica difícil para nós, mas para Deus nada é impossível. Paulo, aos Tessalonicenses, nós lemos, diz assim: não há nenhuma pontinha de cooperação do ser humano em nada que diga respeito à salvação.
em nada do que diga respeito para agradar a Deus tem uma fagulha do que o ser humano fez. Paulo está ensinando isso aqui em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. Ele nos amou, Ele nos escolheu, Ele fez, Ele gerou-nos a santificação pelo Espírito, Ele nos firmou pela fé na verdade. Ele nos gerou uma viva esperança e abriu o céu para nós, nos levará para lá. Ele fez, é Ele quem faz. Amém? Ou eu tenho livre-arbítrio, ou eu creio na graça. Os dois não dá. Não dá os dois. Ou eu tenho livre vontade, ou eu tenho salvação. Os dois não dá. Vá para Efésios. Vá para Efésios 2. Leia o versículo 8, grave isso. Risque a sua Bíblia. Se você gosta de riscar a Bíblia, risque a sua Bíblia. Faça um círculo nesses versículos. Versículo 8 e versículo 9. Quando você pensar em livre vontade, quando você pensar em querer ter vontade, quando você pensar em querer fazer alguma coisa por si mesmo, quando você quiser se orgulhar de que faz alguma coisa para cooperar com Deus, vá para esses versículos. E você vai entender, ou livre-arbítrio, ou graça. Os dois não dá. O que diz o versículo 8? Pronto. Eu não preciso de mais nada. Se eu creio que a palavra de Deus é a verdade, se eu creio que ela é a palavra eterna de Deus infalível, se eu creio que ela é a minha regra de fé em prática, ela está me dizendo, pela graça é que você é salvo. Se você não quer depender da graça, você não tem salvação. Será que precisa ser mais claro? Precisa desenhar isso? É pela graça que eu sou salvo. Ora, se eu tenho um livre-arbítrio, eu não dependo da graça. Ou eu tenho livre-arbítrio, eu tenho graça. Porque se eu posso decidir por mim mesmo, eu não preciso da graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Acabou, ponto. Não vem de obras. Nada que você faça, nada que você pense, nada que você planeje, nada que você queira, nada não vem de obras. Será que é preciso desenhar isso aqui? Alguém tem um desenho? Nós temos aqui Jefferson, gosta de desenhar. Quem mais? João gosta de desenhar. Nosso irmão ali, meu Deus, Juan gosta de desenhar, que é uma beleza, faz cada desenho lindo. Desenha Pokémon, Dragão Bosé, tudo que você... Meu irmão, desenha esse versículo, meu irmão, desenha esse versículo. Porque só desenhando uma pessoa pode se abirrogar de querer decidir alguma coisa com relação a Deus. Não, mas a minha vontade. A tua vontade está em trevas, porque todos pecaram e destituídos ficaram da glória de Deus. Isso somos nós. Isso é o que nós somos. A glória de Deus é revelada na pessoa bendita de Jesus. Hebreus capítulo 1 diz que nele reside toda a plenitude da divindade. Então, se nós temos alguma coisa de Deus, é através de Jesus Cristo. Não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. Ou é uma coisa, ou é outra. Eu não posso ter as duas coisas.
Amém? Se você tiver dúvida, faça um bilhete, faça a sua pergunta, que nós passamos para Hildson e ele responde para vocês. Porque ele que é professor de grego, ele que é professor de hebraico, então eles aí quando ele fizer a exegese, ele passa para Carlos Alberto e eles vão responder vocês, né? Eu só sou pastor. Eu só sou pastor. Depois que ele faz o trabalho deles, eu só faço dar o recado. Mas, como pastores, nós temos a terrível noção, de que o juízo da casa de Deus começa pelo púlpito. E se do púlpito não sair a sã doutrina, nós vamos ter muitos ateus ou idólatras dentro da igreja. Nós não podemos ser ateus. Nós precisamos crer nessa palavra. Então, cada versículo que nós citamos para vocês, pedindo para vocês abrirem, para vocês anotarem, para vocês riscarem a Bíblia de vocês, vão para casa, façam que nem a irmã Terezinha. Faça que nem a irmã Terezinha. No outro dia, vá ler de novo. Vá dar uma de bereano, vá saber se aquilo que o pastor falou é aquilo mesmo. Se ele não está doido, né? Vai que ele comeu um pastel estragado e ficou ruim da cabeça. Aí você vai ver. Ou você tem uma coisa, ou você tem outra. A soberania de Deus, ela não comporta nenhuma cooperação humana para a salvação. Você vai cooperar com os planos de Deus quando você conhece Jesus Cristo. Aí sim, Ele vai usar você segundo a vontade dEle. Porque o Espírito Santo vai encher você de dons. O Espírito Santo vai capacitar você. O Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, vai lhe fortalecer a fé e a confiança. Então, essa vida nova de Deus na sua vida vai lhe capacitar a fazer a obra de Deus na vontade de Deus. Aí você será cooperador de Deus. Cooperador de Deus. O problema do ser humano é que ele quer ser cooperador de Deus sem ser salvo. Aí ele diz assim: eu primeiro vou me libertar, eu primeiro vou deixar de fazer isso, eu primeiro... Meu filho, onde foi que tu viu isso? Quem te ensinou isso? A palavra do Senhor diz que se os pastores fizerem os pequeninos deles errarem, melhor seria, ó, um conselho de Deus: se mate. É melhor você se matar do que você estar ensinando as coisas erradas. E quem disse isso não foi ninguém menos do que Jesus. Ele disse: se você fizer um dos meus pequeninos errar o caminho, melhor seria que você amarrasse uma pedra no seu pescoço e se jogasse no meio d'água. Pense no conselho. Se eu tivesse dando esse conselho, dizendo: ixi, esse pastor é doido, vai chamar Jesus de doido. Chama Jesus de doido. Quem deu o conselho foi ele. Para nós sabermos o quanto é sério, nós pregarmos só o que a palavra do Senhor diz. Pregar só o que a palavra do Senhor diz. A palavra que nós lemos hoje diz que Deus, Ele é Senhor de todas as coisas, inclusive da minha vontade. Ele não brinca comigo, Ele revela quem Ele é. E quando Ele revela quem Ele é, o meu ser é transformado. Porque os de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Amém? Então, se você hoje está lutando contra o pecado, dê glória a Deus. Se você hoje está
lutando para não sair correndo atrás. Você é homem, né? Está correndo atrás de mulher na rua, traindo a esposa. Se você não está lutando contra isso, dê glória a Deus, porque é o Espírito Santo de Deus que está mostrando para você que isso é errado. Se você roubava e está lutando hoje para não roubar mais, se você encher a cara de loucura, de droga, de tanta coisa, hoje não está fazendo mais, lutando para não fazer mais, dê glória a Deus, é porque o Espírito Santo está trabalhando na sua vida. Essa é a questão. O problema é que existem falsas doutrinas e falsos mestres dizendo que você vem para a fé e você recebe Jesus e a sua vida não vai ter mais problema. O crente chega na igreja e haja problema, e bomba explode aqui, e bomba explode ali, e bomba explode ali, e o pecado assedia, e vem dessa e diz que é isso que é ser crente? Me ensinaram errado. Te ensinaram errado, filho. Te ensinaram errado. Depois que você conhece Jesus, é que você percebe que está no meio da guerra. Quando a gente não tem Jesus, as bombas explodem, a gente está brincando, isso é nada, isso é nada. Nós não temos noção do que é a guerra. Não temos noção daquilo que Deus fez na vida da gente, e não temos noção dos laços que Satanás está preparando para a nossa vida. Nós não temos noção porque nós estamos cegos. E amamos mais as trevas do que a luz, porque as nossas obras são maus. São mais, e nós não queremos ver isso. Aí quando vem alguém pregar o evangelho, não quero isso aí não. Aí vem um pastor, não, nem conheço esse pastor não. Por quê? Porque as nossas obras são mais, e nós não queremos saber do evangelho. Mas quando Jesus vem, aí nós temos a exata noção de onde nós estamos, de que lado da guerra nós estamos, e do Deus dos exércitos que está conosco, que Ele é o nosso refúgio. Amém? É isso que a palavra do Senhor faz na nossa vida, ela nos dá clareza de onde nós estamos. Não desespere, o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, o dono da guerra está conosco. Quem entende de guerra, de estratégia, de dominação, de governo e de vitória, está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É isso que a palavra do Senhor diz. Então, quando as guerras vierem, quando as coisas explodirem diante de você, quando tudo parecer difícil, quando o inimigo te afrontar, quando as balas unir, você diz assim: o Deus dos exércitos está conosco. Recite a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Ele está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. Eu vou me refugiar nele, eu vou me esconder nele, eu vou depender dele. Ele é o Senhor da guerra. E a Bíblia diz assim: Ele faz cessar as guerras, Ele corta a lança, Ele queima os carros no fogo. Ele é quem faz cessar as guerras. A guerra só vai até onde Ele disser que vai. E Ele acaba a guerra quando Ele sabe que está no seu limite. Ele faz cessar a guerra. É isso que a palavra do Senhor diz. Qual é o salmo? É o salmo mais lindo que tem. É o salmo 46. Deus é o nosso refúgio e... Pois é. É o salmo mais lindo que tem. Vamos ficar de pé? Eu sei que vocês são inteligentes, rapaz. Eu sei que vocês são... Deus é bom. Deus, Ele é maravilhoso.